E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje eu tô aqui pra comentar minhas primeiras impressões sobre Wolfpack, a nova série do Paramount Plus. O primeiro episódio de Wolfpack chegou ao Paramount Plus no Brasil no dia 27 de janeiro e eu assisti ao episódio e vou te contar aqui então todas as minhas primeiras impressões. Começou o episódio, esse vídeo vai ter alguns comentários sobre coisas que aconteceram, mas eu acho que se você ainda não assistiu, pode ficar tranquilo, porque as coisas principais que aconteceram tem muito mais a ver com o enredo principal, o trailer, as coisas que vão guiar o resto da série. Então eu acho que não vai comprometer muito a sua história com o resto da série. Então eu acho que vai ser bem tranquilo, mas a gente vai comentar aqui também o que eu achei desse primeiro episódio, o que eu espero dos personagens no futuro, alguns ramos que eu acho que a série pode tomar e o que vai ser bem legal de assistir, e também as coisas que eu acho que eles podem ter que tomar cuidado aí no meio. Se você já assistiu ao primeiro episódio, ou se você ainda não assistiu e tá decidindo se vai assistir ou não, e gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas, e também se inscrever no meu canal. Eu falo muito sobre séries, filmes, entretenimento no geral por aqui. Já falei sobre o Wolfpack, fiz um vídeo resumindo tudo que você precisa saber sobre a série, e pretendo falar mais no futuro, porque eu acho que a série vai render bastante pra gente comentar. Bom, se você ainda não assistiu o Wolfpack, a gente vai acompanhar então 4 adolescentes principais. 2 deles são o Everett e a Blake. Eles são mordidos por um lobisomem numa determinada noite que um incêndio super grande rola na cidade. E aí, enfim, eles estão começando a lidar e tentando entender o que tá acontecendo, e é isso que a gente acompanha nesse primeiro episódio. Nesse primeiro episódio, a gente também vai conhecer os outros 2 adolescentes, que são o Harlan e a Luna. Eles são irmãos gêmeos e já são lobisomens há mais tempo. Eles também foram mordidos por essa criatura durante um incêndio que ocorreu muitos anos antes, e desde então eles são filhos adotivos do Garrett, que é o personagem do Rodrigo Santoro, que foi quem encontrou eles na floresta. Ele é um guarda florestal, então enfim, já é familiarizado, e desde então eles vão vivendo, aprendendo a controlar os instintos. Nesse primeiro episódio a gente já vê, por exemplo, que a Luna é muito boa com cheiros, já o Harlan é muito bom com audição, e os dois têm alguns instintos ali quando eles sentem que algo tá diferente ou que algo precisa de mais atenção. E a gente vai acompanhar os primeiros passos da Blake e do Everett nesse meio tempo e conhecer um pouquinho por cima dos outros personagens. Preciso começar falando que eu achei muito incrível que a primeira cena já é um super close, uma cena de muito impacto no Rodrigo Santoro. Ele vai ser aí muito importante pra série, apesar de ser focada mais nos adolescentes, então foi muito legal. E também foi muito legal o destaque da entrada da Sarah Michelle Gellar, também vai ser uma personagem adulta aí super importante, né? E eu acho que ela vai começar sendo, pelo menos nesses primeiros episódios, meio que uma antagonista, porque ela tá muito determinada a descobrir o que começou o incêndio, né? Ela é uma investigadora, ela tá ali pra descobrir como esse grande incêndio na floresta, na cidade inteira começou, e ela tá suspeitando muito forte de um adolescente. Ela acha que a pessoa que começou o incêndio tava dentro do ônibus escolar e foi uma das pessoas que tava ao lado do Everett e da Blake quando, enfim, eles foram mordidos e tudo mais. E ela tá muito insistente nisso. Ela acha que foi realmente um incêndio que começou ali com um adolescente, e ela acha que esse adolescente tem que ser responsabilizado pelo que aconteceu. Enfim, eu fico muito curiosa pra ver o desenvolvimento dela, porque eu acho que vai ser legal ela ser uma antagonista, ainda mais porque ela vai bater muito de frente com o personagem do Rodrigo Santoro. E eu acho que vai ser legal também, porque até agora a gente não sabe de onde ela tirou essa informação de que é um adolescente, sabe? Ela só apareceu com essa informação. Será que ela tá jogando sujo pra ver se ele revela alguma coisa? Ou ela tem alguma outra informação que a gente não sabe? Então, esse mistério de quem começou o incêndio, eu acho que vai guiar bastante a temporada. Vai ser muito legal de acompanhar, assim, porque a gente não faz ideia. Será que foi adolescente? Será que ela sabe alguma coisa que a gente não sabe? Então eu acho que isso vai dar bastante o que falar. E claro, a gente também vai ter um grande outro mistério aí, que é quem mordeu o Everett e a Blake. Até porque a gente vê que no primeiro episódio o Everett recebe uma ligação de alguém avisando ele que ele precisa se esconder, porque agora que ele foi mordido, o ser que o mordeu vai ter que matá-lo até a próxima lua cheia. Tá determinado a matá-lo, meio que agora que ele foi mordido, ele é um objetivo final e ele vai ter que fugir disso. Então a gente tem que entender por que depois dele ser mordido, ele vira um alvo e tem que morrer, e também entender quem é essa pessoa,
por que tá atrás dele, quem mordeu e tudo mais. E aí, uma teoria que eu já criei por aqui, que eu acho que pode ser interessante, é que a Luna e o Harlan têm uma discussão ali envolvendo o pai verdadeiro deles, porque o Garrett, né, que é o personagem do Rodrigo Santoro, é o pai adotivo, e eles têm um pai verdadeiro ali na jogada. Então, eu queria saber se, assim, eles nasceram lobisomens, porque eles são encontrados filhotinhos ainda pelo Garrett. E aí, se eles nasceram lobisomens, o pai deles é um lobisomem também? Eles não foram transformados, eles nasceram assim? E aí, se o pai deles for um lobisomem, será que é o pai deles que mordeu o Everett e a Blake tentando encontrar? Ou ele é um alfa ali do mal mesmo? Enfim, eu acho que essa história do pai real dos dois pode também dar o que falar e pode ser um ponto de partida pra gente entender mais do que tá rolando. Enfim, tô muito curiosa pra saber mais desse mistério. Eu acho que é legal ter um mistério pra guiar a temporada. E além disso, a gente também tem personagens meio cativantes aí no meio, né? Que eu acho que podem render bastante também. Eu falei já um pouco da Kristen, que é a personagem da Sarah Michelle Gellar. Eu acho, enfim, que ela vai ser meio antagonista, meio que pegando no pé deles nesse momento. Também vai bater de frente com o Garrett, personagem do Rodrigo Santoro. Ele apareceu pouco, mas dá pra ver que ele tem muito carinho pelos filhos adotivos. Ele tá pronto pra protegê-los a qualquer custo. Ele é uma pessoa muito apaixonada, assim. E eu acho que os dois, ele é um pouco mais coração, ela é um pouco mais razão, eles vão bater muito de frente em relação a esses mistérios e o que tá acontecendo, e a partir daí eu acho que eles vão formar um casal legal de acompanhar, uma coisa bem enemies to lovers aí no meio. E a gente tem que falar de um outro casal que vai se desenvolver, que é justamente a Blake e o Everett. A gente já viu alguns detalhes no trailer que mostram que eles vão ter um relacionamento mesmo, mas por enquanto os dois não se conhecem, não tem nenhuma interação, né? A primeira interação entre eles é justamente no ônibus da escola, e que a gente já percebe que a Blake é uma adolescente diferente da maioria. Ela fala que ela não tem um celular, que ela não gosta de internet, então ela não recebe nenhum e-mail e tudo mais. E ela fala porque é uma escolha dela e que ele não entenderia. Mas depois, conforme a série vai avançando, a gente percebe que, na verdade, é por conta muito do ambiente que ela vem, né? Ela vem de uma casa muito simples, de pais bem disfuncionais ali. Ela já presenciou muitas brigas, muitas agressões, já presenciou o pai dela, enfim, sem condições nem de notar que ela estava fora de casa. Junto com isso, ela tem um irmão que tem necessidades especiais, que precisa de uma atenção maior, e ela é a única da casa que dá essa atenção a mais pro irmão. Então a gente percebe que ela tem muitas coisas ali pra cuidar ao mesmo tempo, e aí se transformar em um lobisomem vai ser mais um fardo pra cabeça dela. E ela é muito assim, aquela rebelde que, por conta de tudo que ela guarda dentro dela, ela desconta a raiva nas pessoas. Enfim, eu acho que vai ser uma personagem legal de acompanhar, e eu acho que o Everett vai ajudar muito ela nesse, enfim, de dividir os fardos, sabe? Encontrar alguém com quem ela pode se abrir, não precisa ser durona o tempo todo. Então eu acho que vai ser uma relação fofa de acompanhar. Dito isso, o Everett também tem uma relação complicada com os pais, né? Quando ele é mordido, ele vai pro hospital por conta própria, e a partir daí os médicos falam que ligam pros pais dele, que ligaram pros pais irem pra lá, e ele fica super mal, porque ele não queria que avisassem os pais que ele tava ali. E quando a mãe e o pai dele chegam, dá pra ver que eles têm uma relação mais fria, né? A mãe dele com ele principalmente, o pai parece um pouco mais próximo, mas a mãe é uma coisa mais fria. E a gente também vê no começo do episódio que ele tem problemas de ansiedade, né? Ele toma remédio pra isso, ele tem consultas diretas com um psiquiatra, que ele inclusive fala pelo celular quando ele precisa, então ele realmente tá lidando muito diretamente com isso. E vai ser interessante em saber como ele vai lidar com essa ansiedade, sabendo que emoções muito fortes podem ativar um lado mais lobo dele, vamos dizer assim, né? Ele já começa, inclusive, a transformação, já tem alguns efeitos sobre eles nesse primeiro episódio. Uma coisa muito engraçada que eu ia elogiar logo no começo é que a Blake tem as espinhas muito à mostra. Então mostra que a pele dela é imperfeita, que ela, enfim, é uma adolescente comum. E eu ia elogiar muito isso, porque é difícil, né, ver algumas séries que os adolescentes ali são reais. E eu achava que o Wolfpack não ia ser assim. Eu achava que o Wolfpack ia seguir a tendência de Teen Wolf, Vampire Diaries, mostrar aqueles adolescentes perfeitos. E aí eu vi ela com as espinhas e falei, pô,
legal, vai ser assim. E na verdade a série só enfatizou tanto as espinhas dela no começo, porque depois da transformação ela fica com a pele perfeita e não tem mais nada. Então foi bom enquanto durou. RIP espinhas da Blake. Já o Everett, a gente vê que ele ganha muitos músculos de uma hora pra outra, né? Fica saradão lá, tem um close, já mostra um pouco da química que os dois vão ter. E enfim, eles sofrem essa transformação corporal que vem pela frente. O Everett tem também bastante a oferecer, eu quero muito saber mais sobre esses dois. A gente vê que eles são personagens que têm várias camadas, tem coisas que estão passando, tem muita história com a família pra gente entender, então eu acho que isso pode conduzir bastante aí o resto da temporada. Por fim, vale a gente comentar rapidamente também sobre a Luna e o Harlan. A Luna parece ser a irmã mais responsável ali, né? Ela tá sempre pronta pra, enfim, procurar quem precisa, oferecer ajuda, e dá pra ver que ela e o Harlan batem de frente bastante, eles têm alguns atritos ali no meio, mas eu acho que, apesar do Harlan sempre ter uma opinião contrária, ele segue muito o que a Luna fala, ele entende a razão entre ela ali. Por enquanto, ela foi a personagem mais que a gente não sabe muito, mas do Harlan foi muito legal, porque ele vai ser muito bad boy, mas ele é o bad boy gay, então, olha lá, rompendo já alguns estereótipos ali no meio. Ele me lembrou muito uma coisa que o Luca é em Rebelde, da Netflix, né? O personagem que é o primo da Mia Colucci. Então, eu acho que ele vai ser isso, assim. Ele faz o que ele quer, ele não tá nem aí pra nada, ele vai pegar quem ele quiser também. Já tem uma baita cena de pegação no primeiro episódio, que eu achei que vai entregar bastante. Então, tô ansiosa pra ver o que ele vem pela frente, assim. Ele vai ser o grande galã, porque ele já é um personagem não, um ator maravilhoso. Mas o personagem dele, com essa vibe toda de bad boy, ele vai ser, assim, perfeito. Bom, eu acho que os personagens têm muito pano pra se desenvolver ainda. Eu acho que o primeiro episódio fez um trabalho legal de ambientar a série, apresentar os personagens, a gente entender o que tá acontecendo. E eu acho que tem muito espaço pra se desenvolver aí. Tanto o mistério, eu acho que é um mistério que, se for bem desenvolvido, que tiver uma conclusão legal, vai entregar bastante. E também a vida pessoal deles, né? Esse desenvolvimento de relações, entender o passado e as motivações de cada um, e também o ambiente escolar, porque em um determinado momento eles vão voltar pra escola e depois de tudo que aconteceu, e como vai ser isso, e como eles vão lidar com a transformação e tudo mais. Então eu acho que a série tem muito potencial e tô bem ansiosa pra assistir aos próximos episódios também. Mas e você? Se você já assistiu ao primeiro episódio, você gostou também, tá com as expectativas altas pro futuro? Se você ainda não assistiu, ficou com vontade de ver também, deixa aqui nos comentários pra gente continuar conversando. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!